entrevistas com os candidatos ao Senado, o Bom Dia Tocantins promove essa semana uma série de entrevistas com os candidatos a vice-governador do estado. Bom dia, Graziela. Ronaldo Dimas tem 45 anos, é engenheiro civil e casado. Foi eleito deputado federal em 2002 pelo PSDB, partido a que pertence. Bom dia, candidato. No dia da convenção, até poucos minutos antes do anúncio, havia o comentário de que o vice ainda não estava definido. Inclusive, o anúncio do nome do senhor teria, inclusive, causado surpresa em alguns colegas de partido. O que aconteceu? Como foi realmente a escolha do vice? O convite, para mim, inclusive, foi uma surpresa. Eu estava trabalhando muito uma campanha de reeleição a deputado federal. Fiquei 2 dias analisando, resolvi aceitá-lo. Acho que a composição da chapa ficou de bom tamanho, representa um setor empresarial, representa uma região importante no contexto econômico do estado. E, claro que gera alguma expectativa, outras pessoas desejavam o cargo. Acho que sim, é natural que isso aconteça, né? Mas a União do Tocantins teve, nesse momento, um momento de muita grandeza. A reflexão foi muito positiva e os resultados que a gente tem alcançado, eu acho que falam por si só, né? Na própria região de Araguaína, a situação nossa é cada vez melhor, então eu acho que foi uma escolha condizente com o momento. O mandato de deputado federal foi o primeiro do senhor. O senhor acredita que essa experiência o credencia para ser vice-governador? Não somente em relação ao mandato de deputado federal. Eu tive a oportunidade de, durante 6 anos, ocupar a presidência do Sistema Federação das Indústrias desse estado e, nesses 6 anos, conhecer muito mais profundamente o estado e as suas necessidades. Na Câmara Federal, fiz um trabalho muito voltado para o desenvolvimento relacionado principalmente à questão de trabalho e geração de renda, mas cuidando também da infraestrutura. E essa infraestrutura, não somente a infraestrutura física, mas a de ciência e tecnologia, que o Estado praticamente ainda não tem, agora que nós estamos conseguindo os primeiros centros de pesquisas em bovinocultura, que está sendo instalado na região norte, em agricultura tropical, na região sul, aqui na região central, um centro de tecnologia em alimentos. Nossa luta muito grande para trazermos a Embrapa Agroenergia nesse futuro boom que viveremos de instalação de usinas de álcool e açúcar, é fundamental para a gente ter aqui essas instituições de pesquisas. A própria implantação da Universidade Federal do Tocantins contou muito com a nossa ajuda lá no Congresso Nacional. E se a gente não prepara bem a nossa população, a nossa gente, nós teremos dificuldades no futuro. Candidato, o que o senhor destaca de mais importante de projetos que o senhor tem apresentado na Câmara Federal durante esse período? Eu apresentei não muitos projetos de lei, mas participei ativamente da elaboração de várias legislações. Fui para lá defendendo essa questão da ciência e tecnologia que trouxe benefícios para o Estado diretamente. Ao mesmo tempo, também na área de educação, uma outra proposta que tinha estava relacionada ao acesso do estudante de uma classe social com mais dificuldades financeiras à universidade. Conseguimos essa participação na elaboração do ProUni, com emendas minhas que foram apresentadas, a participação efetiva na elaboração da legislação de parcerias público-privadas, na elaboração da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, na reforma trabalhista. Então, foram trabalhos muito dignificantes. Eu nunca deixei de apresentar sempre emendas às medidas provisórias que eram mais relevantes no contexto do Estado, principalmente. Na eleição de 2012, o senhor foi acusado de crime eleitoral, inclusive chegou a responder a 2 processos. Um deles, no TSE, o senhor foi absolvido, o outro ainda está em tramitação. As regras para as eleições mudaram. E para o senhor, o que mudou? Primeiro, o crime eleitoral teoricamente cometido foi por um jovem que, em consequência dele ter sido acusado de estar distribuindo panfletos no dia da eleição, o que não ocorreu, mas o fundamental foi um erro jornalístico. Naquele dia, uma repórter desta emissora, sem
absolutamente nenhum propósito, acho que de me prejudicar, mas se enganou e ela me prendeu, o que gerou outros fatos de gente aqui em Palmas me acusando indevidamente, inclusive, e muito provavelmente com interessados por trás disso. Mas o fato é que fui absolvido aqui, fui absolvido lá no TSE também. Teve um dos processos que o Ministério Público entrou com recurso, mas sem fundamento, só tentando manter isso lá. Eu acho que as novidades na legislação eleitoral, elas levam ao eleitor uma possibilidade clara agora de escolha daquele que tem as melhores ideias, daquele que tem as melhores propostas. Você acredita que o comportamento dos candidatos vai mudar com essas novas regras? Eu acho que não vai mudar, já mudou, né, completamente. Aquele que não seguir a legislação eleitoral, não seguir essas regras, estará sujeito a diversas penalidades, entre elas a perca do registro ou a perca do mandato. E eu tenho visto uma campanha muito mais limpa, uma campanha que leve ao eleitor realmente as propostas de cada candidato. O senhor é candidato a vice-governador. Que papel o senhor acredita que pode desempenhar como vice-governador no Tocantins? Primeiro, muito me orgulha ser o candidato a vice do governador Siqueira Campos. Uma história de luta, de realizações pelo nosso Estado. Eu vejo, nesse momento, uma estagnação nesses últimos 3 anos e meio em relação ao desenvolvimento aqui no Tocantins. Eu acredito que, principalmente, a questão de desenvolvimento, a questão tão falada da industrialização do Estado, a gente tem uma capacidade para poder auxiliá-lo nesse trabalho. Mais do que isso, Vanusa, eu acho importante demais que todos nós aprendamos, né, e possamos adquirir mais um pouco de conhecimento com o próprio governador. Todos sabemos do seu acesso não somente aos meios e instituições nacionais, mas a todo mundo. O acesso que o governador Siqueira Campos tem e o respeito que ele tem é em todo o mundo. E isso precisa de ser bem aproveitado aqui no Tocantins. Mas que papel na prática o senhor pretende executar? Alguma secretaria, algum projeto? A ideia nossa, eu particularmente, e a gente já discutiu isso algumas vezes, eu tenho a vontade e o desejo de auxiliar no desenvolvimento do setor produtivo, gerando oportunidades. De que forma? Nós temos, para o desenvolvimento geral, algumas secretarias que são chave. A Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Indústria e Comércio, mesmo a de Infraestrutura, né, a de Planejamento, de Meio Ambiente, todas acabam sendo fundamentais nesse processo, mas mais fundamental ainda será a Agência de Fomento do Estado do Tocantins. Nós queremos buscar recursos, não somente da dívida que ainda resta da União para com o Tocantins, mas recursos internacionais para, através da Agência de Fomento, incentivarmos e financiarmos o setor produtivo. Bom, no Congresso Nacional há grandes problemas, há grandes denúncias de desvios de dinheiro público, né? Qual que é a opinião do senhor e o que o senhor acredita que pode ser feito para evitar esse tipo de comportamento? Olha, primeiro a consciência de cada cidadão. Quando a gente chega no Congresso Nacional com a obrigação, né, com a responsabilidade de representar um número grande de eleitores que acreditaram na gente, no nosso trabalho, é fundamental que tenhamos a consciência de fazer tudo dentro da lei. Então, esse é o primeiro desafio de qualquer parlamentar. Porque, às vezes, Vanusa, infelizmente, há muitos lobistas que chegam com ofertas indecorosas. Se as pessoas não forem firmes o suficiente para se verem livres disso, podem, eventualmente, cair numa armadilha dessa. Candidato, o senhor tem 2 colegas de coligação que estão envolvidos na máfia do sanguessuga. Como é que fica isso? Essa questão é pessoal deles, né? Essa pergunta tem que ser direcionada aos deputados que foram acusados, até que se prove efetivamente a presunção da inocência é válida. Não incomoda o senhor o fato deles estarem na mesma coligação do senhor?
A mim não incomoda. Eu acho que incomoda muito a eles é que têm que estar se defendendo dessas acusações. O importante é que a gente leve ao Estado a nossa mensagem, a mensagem de desenvolvimento, a mensagem de que Siqueira Campos, Eduardo Siqueira Campos, tem sim a melhor proposta para o nosso Estado Tocantins.